Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula nós vamos ver. Bem, nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar a função modular. Mas antes de nós trabalharmos a função modular, nós vamos entender um pouco o que vem a ser o módulo, né? Um módulo de um valor, um módulo de um número. O que é isso? O que significa isso? Então, quando nós dizemos módulo de x menos a igual a b, nós queremos dizer quais os valores que possuem uma distância b em relação ao valor a. Quais os valores que possuem uma distância b em relação ao valor a. Vamos ver alguns exemplos. Quando eu tenho módulo de x menos 4 igual a 3, eu quero saber o quê? Quais são os valores que possuem distância igual a 3 do número 4? Então, olha só. Eu tenho aqui o número 4. E nós vamos ver quais são os valores que possuem distância igual a 3 em relação a este valor. Então, eu vou caminhar 3 unidades para a direita de 4 e vou caminhar 3 unidades para a esquerda de 4. Lembrando que nós estamos falando de distância. Portanto, por isso é que nós temos que caminhar tanto para a direita quanto para a esquerda. Caminhando 4 unidades para a direita, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 5 caminhando uma unidade, caminhando 2 nós vamos ter 6, caminhando 3 nós vamos ter 7. Então, em relação ao 4, um número que tem uma distância de 3 andando para a direita seria o elemento 7, o número 7. E caminhando para a esquerda, como é que nós teríamos? Nós teríamos aqui o 4, caminhando 1 para a esquerda, nós teríamos o 3, caminhando mais 1 para a esquerda, nós teríamos o 2, e caminhando mais 1 para a esquerda, nós teríamos o 1. Então, o resultado dessa nossa equação daqui seria quem? Seria 7 e 1. O que nós estamos perguntando? Nós estamos perguntando, em relação ao 4, quais são os valores que possuem uma distância 3 dele, né? Uma distância 3 em relação ao 4 seria quem? 7 e 1. Vamos a um novo exemplo. Então, se eu tenho agora aqui módulo de x mais 1 igual a 2. Observem de que esse valor aqui ele está, na verdade, positivo. Então, é menos 1. Né? Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos quais os valores que possuem uma distância de 2 em relação ao menos 1. Então, vamos lá. Temos aqui o menos 1 e vamos caminhar 2 unidades, tanto para a direita quanto para a esquerda, para saber quais são os valores que possuem uma distância 2 em relação a esse valor menos 1. Então, caminhando 2 unidades, nós teríamos caminhando a primeira o 0 e caminhando a segunda nós teríamos o 1. Então, o 1 seria o primeiro resultado que tem uma distância de 2 unidades em relação ao menos 1 caminhando para a direita. Caminhando para a esquerda, o que nós vamos ter? Caminhando 1 para a esquerda, nós vamos ter menos 2. Caminhando 2 para a esquerda, nós vamos ter menos 3. Então, os valores que possuem uma distância 2 em relação ao menos 1 seriam os valores 1 e o valor menos 3. Então, esses dois valores seriam o resultado dessa nossa equação daqui. Seguindo. E agora, se nós tivermos uma desigualdade, o que nós vamos ter? Quando nós temos de que o módulo de x menos a é maior do que b, nós queremos saber quais são os valores que possuem uma distância em relação ao valor a, né, maior do que b. E se eu tiver módulo de x menos a menor do que b, a gente quer saber quais são os valores que possuem uma distância menor do que b em relação ao valor a. Tá? Vai ficar mais claro com os exemplos aqui agora. Olha só. Eu tenho aqui módulo de x menos 4 maior do que 3.
O que isso quer dizer? Eu quero, na verdade, quais são os valores que possuem uma distância maior do que 3 em relação ao 4. Então, olha só. Eu tenho aqui o 4 e nós vamos caminhar 3 para vermos a distância. Caminhamos 1, caminhamos 2, caminhamos 3. Esse valor daqui, na verdade, ele tem uma distância 3. Mas quais são os valores que possuem uma distância maior do que esse 3? São os valores que estão aqui à direita de 7. Então, os valores maiores do que 7 possuem uma distância maior do que 3 em relação ao 4. E agora nós vamos caminhar para a esquerda. O que nós temos? 3, 2 e 1. Então aqui, distância maior do que 3. Esse 1 aqui ele possui distância igual a 3. A distância maior do que 3 seriam que os valores menores do que 1. Né? Os valores menores do que 1, eu teria aqui uma distância maior do que 3 em relação a quem? Em relação ao 4. Então seriam os valores maiores do que 7 e menores do que 1, que teriam que uma distância maior do que 3 em relação ao 4. Vamos a um novo exemplo. Então aqui eu tenho x módulo, né, de x mais 1 menor do que 2. Então o que eu quero aqui? Observe que aqui é menos 1. Né? Então eu quero, na verdade, os valores que possuem uma distância menor do que 2 em relação a menos 1. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui menos 1, vou caminhar 2 unidades. Caminhei 2 unidades, cheguei aqui a 1. E vou agora caminhar 2 unidades, só que para a esquerda. Então cheguei em menos 3. Então, olha só, esses valores aqui, eles possuem uma distância menor, né, do que 2, menor ou igual que 2. Né? Então, na verdade, qual seria o meu intervalo que teria uma distância menor? Seria o intervalo que vai de aberto e menos 3 até 1. Por quê? Porque esses valores aqui, em relação ao menos 1, eles possuem uma unidade, né? Possuem 2 unidades. Aqui também uma unidade, 2 unidades. Então ele possui uma distância de 2. Eles têm uma distância menor do que 2. Né? Então os valores abertos de menos 3 até 1 teriam uma distância menor do que 2 em relação a quem? Em relação ao menos 1. Agora vamos observar o seguinte exemplo aqui. Olha, nós temos aqui o seguinte. Módulo, né, de 5x menos 10 igual a 1. Observe de que o meu coeficiente do meu módulo aqui ele não é igual a 1. Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir todo mundo pelo coeficiente aqui para que esse coeficiente fique igual a 1. Então, eu vou ter que dividir todo mundo por 5. Olha o que vai acontecer. Então, eu vou ter 5x dividido por 5 menos 10 dividido por 5 igual a 1 dividido por 5. Todos eles eu peguei e dividi por quem? Por esse coeficiente aqui da frente, tá? Então a gente vai ficar com a seguinte situação. Vou ficar com módulo de x menos 2 igual a 0,2. O que isso significa dentro da lógica que a gente está trabalhando? Dentro da lógica que a gente está trabalhando, eu quero saber quais são os valores que possuem uma distância igual a 0,2 em relação a quem? Em relação ao 2. Então, em relação ao 2, eu quero saber quais são os valores que possuem uma distância igual a 0,2. Então, aqui eu tenho o 2, vou caminhar 0,2 tanto para a direita quanto para a esquerda. O que nós vamos ter? 0,2 caminhando mais 0,2. Para a direita, a gente vai ter o quê? 2,2. Caminhando para a esquerda, a gente vai ter o quê? 1,8. Então, esses dois valores seriam o quê? Seriam o resultado da minha equação modular, tá? Vamos seguir. Nós definimos o módulo de um número x e denotamos por o x entre essas duas barrinhas da seguinte forma, tá? Então, olha só. Quando eu tenho um módulo de x menos a, o que eu quero? Na verdade, eu vou denotar por x menos a, ou seja, o próprio valor, se x for maior ou igual a. E nós vamos denotar por menos
o valor de x menos a se x for menor do que a. Então, observe, se nós temos um caso particular, se esse a for igual a zero. Se esse a for igual a zero, o que nós temos? Nós temos de que o módulo de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero, e menos x se x for menor do que zero. Agora, quando nós tivermos a situação em que nós temos a soma de dois módulos ou a subtração de dois módulos, como nesse caso, o que nós temos que fazer? Tá? Nós temos que fazer algumas coisas aqui. Então, nós vamos aplicar aqui a definição que nós acabamos de ver de módulo. Tá? De que forma? Observe. Ó. Eu vou ter, então, eu tenho um módulo de x menos 3, então o que acontece? Eu vou ter o próprio x menos 3 se x for maior ou igual que 3. Ou menos x menos 3 se esse x for menor do que 3. Aqui agora no módulo de x menos 2. Módulo de x menos 2 vai ser x menos 2 se x for maior ou igual a 2. Ou menos x menos 2 se x for menor do que 2. Com isso, nós estabelecemos três regiões. Tá? Três regiões aqui. Uma região que é menor do que 2. Uma região que é menor ou igual que 2, mais menor, que é maior ou igual que 2, né? E menor do que 3. E uma região de que é maior ou igual a 3. Recapitulando, eu tenho uma região aqui que eu vou chamar de região 1, tá? De que x é menor do que 2. Eu tenho uma região 2 aqui, na qual x é maior ou igual a 2, porém ele é menor do que 3. E eu tenho uma outra região aqui, na qual x é maior ou igual a 3. Olha o que acontece. Na região que eu tenho que x é menor do que 2, observe que menor do que 2 é esse módulo daqui, né? Ele vai ficar como menos x menos 2. E esse daqui, menor do que 2, é menor que 3 ou é maior que 3? 2 é menor que 3, né? Então, seria menos x menos 3. Então, eu vou utilizar aqui menos x menos 3 e vou utilizar aqui também menos x menos 2. Então, esses dois resultados é que eu vou utilizar nesse meu pedaço aqui, nesse meu intervalo. Observe agora, aqui nesse intervalo 2, né, o que eu tenho? Eu tenho maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2, eu vou utilizar quem? X menos 2. Mas maior ou igual a 2 ainda é menor do que 3. Então, vou utilizar quem? Menos x menos 3. Então, vou utilizar menos x menos 3 e vou utilizar x menos 2. No terceiro, o que acontece? Eu tenho aqui x maior ou igual que 3. Então, maior ou igual que 3, eu vou utilizar x menos 3. Maior ou igual que 3, né, eu vou utilizar o quê? X menos 2. Então, vamos utilizar isso daqui. Tá? Então, vamos lá. Né? Isso aqui a gente já tinha visto, né? Só para a gente ter uma noção aqui. Então agora, x menor do que 2, eu vou utilizar quem? Esses dois resultados. Então no lugar aqui de módulo de x menos 3, eu vou colocar quem? Menos x menos 3. No lugar do módulo de x menos 2, eu vou colocar quem? Menos x menos 2. Isso aqui vai ficar assim, ó. Né? E aí agora a gente vai fazer a continha. Então vou ter menos x vai dar menos 2x. Aqui eu vou ter menos menos 3 vai dar mais 3. Menos menos 2 vai dar mais 2. 3 mais 2, 5 é igual a 1. Passa esse 5 para o outro lado, né? Multiplico por menos 1. E a gente vai ter que 2x é igual a 4. Logo, x é igual a 2. Só que observe o seguinte. Nós temos o intervalo aqui de que x tem que ser o quê? Menor do que 2. 2 não é menor do que 2, então ele não pertence a esse intervalo. Então a gente não coloca ele como solução. Vamos para a segunda região agora. Entenderam? Vamos lá, de novo. Ó. Eu dei o resultado x igual a 2. Só que na verdade eu estou trabalhando com o intervalo de que x tem que ser menor do que 2. Ele não é menor igual, ele só é menor. Tá? Então 2 ele não faz parte desse intervalo. Por isso que ele não faz parte da nossa solução também. Tá? Vamos para o nosso segundo pedacinho aqui. Então agora nós temos o quê? De que x é maior ou igual que 2 e x é menor do que 3. Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar da seguinte forma. Ó, agora eu tenho menos x mais x. Menos x mais x vai dar quanto? 0x.
menos 3 vai dar mais 3, menos 2 vai dar 1. Então eu vou ter 0x mais 1 é igual a 1. Eu tenho que 1 é igual a 1. Mas eu não tenho o valor de x, eu não tenho como calcular o valor de x. Então a gente para por aí a nossa solução no nosso intervalo 2 aqui, né? No nosso pedacinho 2 aqui. Vamos para o 3. No 3, o que a gente tem? Tem que x é maior ou igual que 3. Então, vou utilizar quem? Vou utilizar esses dois pedacinhos aqui agora. Ó. Vai ficar assim. Aí vai ficar x mais x é igual a 2x, menos 3, menos 2, menos 5. Passa esse menos 5 para o outro lado. Nós vamos ter que 2x é igual a 6, que x é igual a 6 sobre 2, x é igual a 3. Vamos ver se esse valor está dentro do intervalo. Tem que ser x maior ou igual a 3, né? Então ele tem o igual. Se ele tem o igual, então esse 3 faz parte do meu intervalo. Portanto, a minha solução seria apenas o valor 3 para esse meu conjunto de módulos, para essa minha soma de módulos. Aí, tranquilo? Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com a função modular. Função modular, o que é a função modular? Seja uma função de r em r+, dada por f de x igual a módulo de x. Né? O que é o módulo de x? Só relembrando, módulo de x vai ser x se x for maior ou igual a zero, ou menos x se x for menor do que zero. Tá? Então nós temos aqui algumas funções, né? Função f de x igual a módulo de 3x menos 4. G de x é o módulo de x menos 4. E a h de x é o módulo de 2x menos 5 mais 3. E a r de x é o módulo de 3x menos 7 menos o módulo de 5x menos 2. Todas elas são funções ditas funções modulares. Tá? Bom, agora nós vamos falar do gráfico da função modular. Né? E aí é o que as pessoas normalmente têm um pouco mais de dificuldade na função modular, justamente nessa questão da construção do gráfico. Então vamos ver o primeiro gráfico mais simples, né, para a gente conseguir entender. Então eu tenho aqui a f de x igual a módulo de x. A gente já viu de que o módulo de x ele vai ser igual a x se x for maior que zero e menos x se x for menor que zero. Ora, eu tenho então que a f de x vai ser igual a x se x for maior que zero. Isso daqui é o que? É uma reta. Né? É uma reta. Então nós temos que a f de x é igual a x. X é o que? Seria uma reta. Né? Y igual a x seria uma reta. E essa reta ela é conhecida como a primeira bissetriz, porque corta o primeiro e o terceiro quadrante. E nós temos aqui, na verdade, no segundo pedaço, né, para x menor que zero, de que a f de x é igual a menos x, y é igual a menos x, também é uma reta, que é a bissetriz 2, né, a bissetriz 24, que é a que corta o segundo e o quarto quadrante. Né? Então, elas duas são as bissetrizes. Né? Então, a gente vai traçar aqui. Então, observe aqui que a gente tem a primeira bissetriz, que passa na origem do plano cartesiano, né? Essa daqui seria a f de x igual a x, para x maior do que zero, né? À direita do zero. E nós temos aqui também a f de x igual a menos x, que seria a segunda bissetriz, né? Que também passa pela origem, né, do plano cartesiano. E esse seria aqui o gráfico, esse V seria o gráfico da função modular f de x igual a módulo de x. Tá? Vamos ver então agora algumas variações desse gráfico, né, através das funções e ver o comportamento dessa função. Então observe agora o comportamento da função para módulo de x menos 2. Né? Então o que a gente tem? A gente tem módulo de x menos 2, vai ser x menos 2 se x for maior ou igual que 2, ou menos x menos 2 se x for menor do que 2. Isso também é uma reta. Né? Então a primeira reta seria x menos 2, seria essa. Observe que agora ele está em 2 e não em 0. Né? E o menos x menos 2 seria essa reta, que também vai em 2, né, e não em 0 aqui. Tá? Então, o que acontece? Nós tínhamos aqui ó, o gráfico da nossa função modular, né, f de x igual a módulo de x. Ela vinha aqui na origem. Tá? Essa função, quando a gente coloca menos 2 aqui, ela desloca de 2 unidades para a
direita. Tá? Há um deslocamento horizontal para a direita, né, em relação a quem? Em relação à minha função principal, que seria f de x igual ao módulo de x. Se aqui, ao invés de menos, nós tivéssemos um mais, ela iria se deslocar para onde? Para a esquerda. Ela estaria aqui, ó, no menos 2. Tá? Observe de que ela também corta o eixo no ponto, né, onde a gente coloca aqui igual a zero. Tá? Então, ela corta também aqui, ó, no 2, né, esse ponto aqui no 2. Tá? Vamos seguir. Então, agora eu tenho o que aqui? Eu tenho f de x igual ao módulo de x mais 3. Observe que agora está positivo. Né? Então, eu tenho o que? Eu tenho aqui que o módulo de x mais 3 vai ser x mais 3 para x maior ou igual que menos 3. Né? Observe que aqui está, né, tá positivo, então é menos 3. E menos x mais 3 se x for menor do que menos 3. Então aqui nós temos o primeiro gráfico, né, de x mais 3 para x maior ou igual que menos 3. E o segundo gráfico de menos x mais 3 para x menor do que 3. Então esse daqui é o nosso o nosso gráfico da nossa função. Observe que houve um deslocamento, né? Houve um deslocamento aqui para essa parte, né? Houve um deslocamento para a esquerda, por quê? Porque aqui nós temos um valor positivo. Então, quando nós temos um valor negativo, né, x menos 3, por exemplo, ele iria se deslocar para o 3 à direita. Como deu mais 3 aqui, ele está se deslocando para a esquerda em relação a quem? Em relação à função modular principal, que seria a função f de x igual a módulo de x. Tá? Então, quando eu tenho um valor aqui negativo, o deslocamento é para esse valor no sentido de quem? Da direita. Quando está positivo, é um deslocamento para esse valor no sentido que? No sentido da esquerda. Tá? Seguindo. E agora, se nós tivermos isso aqui, observe que eu tenho um módulo e esse valor aqui ele está fora do módulo. Né? Então, a gente vai ter, né, a seguinte situação, a definição de módulo. Tá? E aí o que acontece? Esse seria o gráfico em relação a quem? Ao módulo. Tá? Mas ele está somando duas unidades. Ele está somando em relação a quem? Em relação a y, duas unidades. Então nós subimos duas unidades. Ele estava aqui, né, em relação ao zero. Nós subimos duas unidades. Por quê? Porque nós estamos somando duas unidades. E se eu subtraísse algumas unidades, eu iria para onde? Eu iria para a parte de baixo, né? A gente iria com o movimento que? O movimento vertical para baixo. Nesse caso, como eu estou somando, movimento vertical aqui, ó. Agora, observe, ó, eu estou diminuindo. Então, o que vai acontecer? Só que observe que eu estou diminuindo do lado de fora do módulo, né? Então, ele vai descer uma unidade. Então, ele está aqui, ele vai descer uma unidade e ele vai ficar, na verdade, nesse gráfico azul aqui. Então, ele desce uma unidade. Então, quando está dentro do módulo negativo, vem para a direita. Quando está dentro do módulo negativo, positivo, vem para a esquerda. Quando está fora do módulo positivo, vem para cima. E quando está fora do módulo negativo, vem para baixo. Tá? Isso na função do primeiro grau. Certo? E se a gente tiver uma função do segundo grau, como é que a gente faz? Bom, observe. A gente vai construir aqui o gráfico dessa função, tá, sem o módulo. O gráfico dessa função sem o módulo é isso daqui. O que acontece com o módulo? O que a gente sabe que acontece com o módulo? No módulo, a gente não tem valores o quê? Negativos. Né? O resultado do módulo ele não me dá valores negativos. E quem é o resultado do módulo na minha função? O resultado do módulo da minha função aqui seria o f de x, que é o y. Então, eu não tenho y negativo. Então, essa parte daqui que está negativa, a gente vai fazer o quê? A gente vai rebater para cima para que ela fique positiva. Então, esse daqui é o gráfico da minha função. Bem simples, bem tranquilo, tá? Então, toda vez que eu tiver uma função do segundo grau, toda ela dentro do módulo, o que a gente faz? A gente faz um rebatimento vertical para cima. Da parte que está negativa em relação a y, a gente pega e faz esse rebatimento para cima. Mas, agora, esses módulos,
em relação ao x e não mais em relação ao y, né? Eu tenho aqui os módulos em cada x e não mais um módulo em toda a minha função. O que vai acontecer, né? A gente tem, na verdade, aqui a nossa função, né? E a gente vai ter um rebatimento em relação a esse eixo daqui, o eixo y. Tá? Em vez de a gente ter um rebatimento em relação ao eixo x, a gente vai ter um rebatimento em relação ao eixo y. É como se eu tivesse aqui um espelho, né, a função espelho, e ele vai espelhar essa função para cá, né? Porque eu estou agora com os módulos no x e não mais na função toda. Então ele vai ter um rebatimento agora o quê? Um rebatimento nesse sentido, um rebatimento horizontal. Tá? Então, quando tiver o módulo na função inteira do segundo grau, a gente tem um rebatimento que vertical. Então, a parte de y que tiver negativa, a gente rebate. Quando eu tiver o meu módulo nos meus xzinhos, né, em relação à função do segundo grau, terceiro, quarto, quinto grau, a gente vai ter um rebatimento que um rebatimento horizontal. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de módulo, tá? É apenas uma revisãozinha rápida para a gente conseguir entender um pouco essa função tão intrigante que é o módulo, e nós nos encontramos na próxima aula. Forte abraço!